cá estamos nós para mais um vídeo do nosso canal Descomplica Finanças para Todos. O meu nome é André Ventinhas e, como tinha dito na anterior sessão, vamos agora começar, entre aspas, a entrar um pouquinho no mundo da contabilidade para investidores, porque a contabilidade é algo que é muito complexo, mas aquilo que o investidor precisa é de saber ler os documentos mais importantes para ver qual é o estado da empresa e depois, se estes documentos nos ditarem que realmente a empresa se encontra equilibrada e se encontra robusta, o investidor poderá aí avançar para fazer essa compra. Portanto, vamos aqui dar estes passos de uma forma sempre muito simples e ao longo do tempo talvez vá sendo um pouquinho, vamos aumentando o grau de dificuldade, mas vamos partir das bases. Portanto, mantemos as duas frases-chave: saber que o que não sabemos é muito mais do que o que sabemos. O que o André hoje está a defender em determinada fase, amanhã com uma nova análise e com novas ferramentas e novos meios que nos surjam, poderá mudar de opinião e poderá partir para outras formas de análise e para outro tipo de conclusões. Nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. E lá está. Temos uma visão muito restrita do mundo e partir deste pressuposto é sempre melhor do que pensar que sabemos tudo, e o que sabemos é sempre muito pouco. Uma ação. Já tínhamos falado sobre isto. Uma parte do capital social de uma empresa, todas as ações são iguais em valor, nada mais simples. A empresa X tem um capital social de 1 milhão de euros, as ações valem 1 euro. Se um investidor tem 1000 ações, ele tem 1000 euros em carteira, este investidor tem 0,1% da empresa. Quando elas são lançadas, este capital social pode, caminho futuro, ser superior ou inferior ao valor contabilístico da própria empresa. Critérios para investir em ações. Peter Lynch, ele foi talvez dos melhores investidores até hoje que investiu, e Peter Lynch realmente foi fabuloso porque ele tinha uma forma de olhar para o investimento muito simples e muito espetacular. Qual é que é a tua área de competência? Em que área é que tu trabalhas? Trabalhas no setor automóvel? Trabalhas em jardinagem? Trabalhas em turismo? Trabalhas em restauração? Trabalhas em limpeza? Trabalhas relacionado, portanto, és treinador de futebol? És jogador de futebol? Qual é a tua área? E aqui eu vou dar um exemplo muito simples em qualquer das áreas. Portanto, podemos escolher a área da reposição, portanto, a reposição nos supermercados, por exemplo. Quem trabalha na reposição de supermercados tem a vantagem única que ninguém mais tem de saber quais é que são os produtos que estão a ser repostos constantemente. Portanto, que marcas é que o consumidor compra mais? E então, se essas marcas estão cotadas em bolsa, quem trabalha em reposição de supermercados vê algo que mais ninguém vê. E, portanto, aí tem logo uma vantagem competitiva de saber qual é a ação e qual é a marca que o consumidor procura mais. Ou porque tem preços mais competitivos, ou porque é uma marca tão diferenciada e tem um valor tão grande que o consumidor não dispensa. Portanto, não pensem de uma forma muito complicada. Pensem que, ao trabalharem na vossa área de especialização e ao terem uma visão única que mais ninguém vê, vocês já têm um fator, uma vantagem competitiva para poderem investir em determinada ação que mais ninguém vê o valor que ela tem.
Cá está, na tua área de especialização, tu sabes quais são as melhores empresas e os melhores produtos e serviços. E podes aproveitar esse aspecto para os investimentos. Só precisamos de saber ler 3 documentos para avaliar uma empresa. Nós temos relatórios de empresas de 300 e 400 e 500 páginas. Vocês pensam que eu estou a ler aquilo tudo? Não. Eu vou buscar a demonstração de resultados, eu vou buscar o balanço e eu vou buscar a demonstração de fluxo de caixa. Eu vou buscar 3 folhas de papel com aquilo que é o corpo das contas da empresa. E vês se realmente se aquela marca tem uma vantagem competitiva. Se não tem vantagem competitiva, analiso os documentos que são o corpo base da empresa e depois tomo a minha decisão. Demonstração de resultados de uma forma muito simples. Quando se ganha menos quanto se gasta, nós para podermos vender um produto ou um serviço temos de investir naquilo que precisamos para o fabricar. O balanço, tudo o que a empresa tem, menos as dívidas, compromissos e as obrigações que a empresa também vai tendo ao longo do tempo. A demonstração do fluxo de caixa, quando se tinha em caixa e quanto se alterou e no que especificamente. Atenção aqui que eu vou já dar uma ideia, que caixa não é o mesmo que lucro. Portanto, lucro é uma estimativa, porque quando uma venda é feita, as empresas analisam essa venda como lucro. E se for no setor da restauração, portanto, é óbvio que a caixa está relacionada diretamente com o lucro. Mas imagina uma empresa que lhe paguem a 30 dias, a 60 dias. Logo há aqui uma diferença que nós vamos falar sobre isso mais à frente para dissociarmos o lucro da caixa. E, portanto, aqui é importante nós termos a noção da demonstração de resultados que nos vai dar o lucro líquido e também a demonstração do fluxo de caixa que muitas empresas não nos apresentam. Não estou a falar daquelas que estão em bolsa, mas que é algo que é fundamental para quem é sócio de instituições, de clubes, portanto, todo tipo de associações sem fins lucrativos. Estes 3 documentos para a associação ter credibilidade, para poder até ter patrocínios de bom valor, é bom ter um site com as contas bem delineadas. Balanço. Todos os outros exercícios rodam à volta do balanço. Um balanço equilibrado é sinal de uma empresa estável. O balanço é o meu, é a minha primeira análise. O primeiro documento que olho quando vou avaliar uma empresa é o balanço. Estrutura simples de um balanço. Temos de um lado os ativos, do outro os passivos e o capital próprio. Num balanço, o ativo é tudo o que a empresa possui, tem de ter o mesmo valor que o passivo mais o capital próprio. De uma forma muito simples, portanto, o ativo é tudo o que a empresa possui, sejam elas obrigações ou sejam, portanto, ganhos e imobilizados corpóreos, os móveis, os carros, tudo o que a empresa possui. O passivo são os compromissos ou obrigações que essa empresa tem, quer seja no curto, no médio e no longo prazo. O capital próprio é o que a empresa tem que pertence aos investidores e aos acionistas. Corticeira Amorim, escolhi uma empresa, atenção, que não é aconselhamento financeiro. Temos o ativo, ativos correntes aqui da Corticeira Amorim, 776, portanto isto está em milhares,
a 776.650.000 euros. Temos 492,6 ativos não correntes, e aqui os ativos correntes em relação aos não correntes, temos os correntes normalmente a 1 ano, os correntes são de curto prazo, os não correntes são de médio e longo prazo. O total dos ativos dá, portanto, aqui 269.316.000. O passivo corrente, temos também, digamos que em relação ao passivo não corrente, temos essa diferença em que corrente, mais ou menos durante um ano, é aquilo com que a empresa se movimenta. O não corrente, portanto, dá-nos a ideia de mais médio e longo prazo. Dentro portanto, destas rúbricas, existem mini-rúbricas. Aqui nós estamos no início e é só para ter uma ideia a nível geral como é que estas coisas funcionam. A Corticeira Amorim tem, portanto, 744.926.000, portanto, a nível de capital próprio, é algo que é muito salutar, porque tem mais capital próprio, mais, portanto, dinheiro, valor que pertence aos acionistas, do que o próprio passivo. Cá está aquilo que eu vos tinha dito: o passivo total mais o capital próprio, 1.269.316.000 euros. Portanto, aqui temos uma forma muito simples de avaliar aquilo que é, digamos que, o corpo da Corticeira Amorim. Atenção que eu fui buscar à fonte do IAO Finanças e havia um valor que estava errado e que me fez ir ao site da Corticeira Amorim confirmar realmente como é que se encontrava o balanço da Corticeira Amorim no final de 2022, e depois então emendei o capital próprio e pude verificar qual é que era o erro. Por vezes estes sites ajudam-nos, há sites que nos ajudam, o caso do IAO Finanças, o caso do Investing.com, mas convém sempre verificar as contas nos sites das empresas e, sobretudo, na relação que têm com os investidores. A Corticeira Amorim, posso-vos dizer que tinha um documento com 300 e muitas páginas. Eu fui olhar para uma folha que me dava o balanço da empresa na parte das demonstrações financeiras. Para começar, de um relatório de mais de 300 páginas, extraímos uma página, analisámos o balanço da Corticeira Amorim, concluímos, para começar, que tem um capital próprio superior ao passivo. Logo, é um dado muito bom mesmo e que nos dá uma perspectiva que temos aqui uma empresa equilibrada. Atenção que a Corticeira Amorim não é um aconselhamento financeiro, é um exemplo de uma empresa escolhida que tem um balanço equilibrado e que é o primeiro documento que eu analiso para ver se posso ou não investir numa empresa. Se acharem que o conteúdo é relevante para vocês, cliquem nesse gosto, partilhem. É importante partilhar estas coisas com as outras pessoas. Todos nós, na partilha, o conhecimento é muito salutar se partilhado, e voltamos a encontrar-nos na próxima sessão, onde vamos falar sobre o segundo documento que eu analiso antes de partir para a compra de uma empresa.